Hoje vamos abordar um tema extremamente atual e desafiador. Como podemos desenvolver nossas equipes num momento em que a inteligência artificial está cada vez mais presente em nossas vidas e no ambiente de trabalho? Neste episódio, vamos explorar as oportunidades e os desafios do uso da inteligência artificial. Como evitar a dependência tecnológica. E vamos falar também de estratégias práticas para manter a sua equipe engajada e em desenvolvimento constante. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio número 106 do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. A inteligência artificial está mudando o mundo do trabalho. Automatização de tarefas repetidas, facilitação de análise de dados, abrindo ainda a possibilidade de aumento de produtividade em diversas áreas, sem contar a possibilidade de inovação, já que a IA é capaz de vasculhar uma infinidade de informações e te ajudar a ter melhores ideias. Mas, como toda transformação, ela também traz muitos desafios. Existem três comportamentos básicos que você pode estar percebendo dentro da sua equipe em relação à inteligência artificial. O primeiro comportamento é o de resistência. Muitas pessoas estão percebendo a IA como uma ameaça às suas tarefas, principalmente aquelas que têm atividades que utilizam menos o intelecto, são mais repetitivas. Essas pessoas estão vendo a IA como uma verdadeira ameaça aos seus empregos. Outras pessoas estão tratando a IA com muita empolgação. Alguns estão vendo até de forma exagerada como uma ferramenta que pode fazer algum tipo de mágica, que a ferramenta vai fazer tudo sozinha, elas vão ficar lá reclinadas, olhando para a tela, vendo tudo ser feito de maneira mágica, ignorando muitas das vezes as próprias limitações da tecnologia. E ainda existe um terceiro comportamento que, na minha opinião, é o mais arriscado de todos, que é o comportamento de se tornar dependente da tecnologia. Muitas pessoas, principalmente aquelas que estão chegando agora no mundo do trabalho, têm na IA o risco de redução do seu próprio desenvolvimento. Imagina uma pessoa que está chegando no mercado do trabalho e que ainda não desenvolveu a sua capacidade de análise. Existiam até então funções que ajudavam essa pessoa a desenvolver essa habilidade. Ela tinha que aprender a lidar com Excel, a fazer formas, a analisar gráficos, números. Se essas tarefas passam a ser feitas de forma automatizada pela inteligência artificial, essas pessoas vão perder a oportunidade de se desenvolver. E a falta desse desenvolvimento, não só em capacidade de análise, mas em capacidade de escrita, em capacidade de montar apresentações, em capacidade até de desenvolver a sua habilidade de comunicação, delegando a IA toda essa parte, pode fazer com que essas pessoas se tornem extremamente dependentes e tenham um desenvolvimento muito limitado das suas capacidades e habilidades. Além disso, essas pessoas vão confiar na IA de uma forma totalmente cega, vão perder a capacidade de criticar as respostas que a IA dá. Isso é um risco, principalmente porque essas pessoas vão estar dando respostas, passando respostas para frente, que muitas das vezes podem estar incorretas. Então, como líder, seu papel principal é equilibrar essas duas coisas. A oportunidade de usar a inteligência artificial para alavancar a produtividade, para facilitar o trabalho, para otimizar o trabalho e a entrega da sua equipe, com o desenvolvimento das pessoas que devem aprender a utilizar a IA sem se tornarem dependentes dela. As pessoas têm que aproveitar a IA, inclusive, para aumentar a sua capacidade crítica, para elevar o nível das entregas. Isso vai ser o seu grande desafio.
E está todo mundo perguntando como aplicar a IA no dia a dia. Alguns colaboradores mais inovadores estão já partindo para implementar suas soluções. Um dos desafios que as empresas têm, inclusive, é ajustar e regular o uso da inteligência artificial, até porque existem alguns riscos envolvidos no uso dessa tecnologia que muitos líderes ainda não se deram conta. É importante que o líder tenha uma visão estratégica. Ter essa visão estratégica, inclusive, implica em analisar onde a IA deve ser aplicada. Que tarefas ela deverá realizar ou poderá realizar? Quem é que vai supervisionar a execução dessas tarefas? Muitas das vezes, a IA não vai substituir o ser humano. Ela vai tornar o trabalho do ser humano mais inteligente. Tem muitos analistas, por exemplo, que perdem muito tempo trabalhando com os dados, pouco tempo analisando e menos tempo ainda trabalhando no resultado dessa análise. Então, é entender que onde eu tinha um trabalho que não era realizado de maneira adequada, esse trabalho com a utilização da IA, agora ele melhora. A entrega, a qualidade da entrega melhora, porque é como se você multiplicasse o tempo que você tem. Já que você vai levar muito menos tempo fazendo, coisas básicas e vai poder dessa forma investir em fazer análises mais estruturadas, em propor soluções melhores. Vai ter funções que vão ser totalmente substituídas? Sem dúvida que vão. Inclusive saiu uma matéria há umas 2 semanas no jornal o Globo, falando sobre 15 tarefas, 15 atividades, 15 profissões que devem ser extintas nos próximos 5 anos. São 15, inclusive algumas que contratam um grande volume de colaboradores. E o que os líderes precisam fazer diante dessa realidade? Entender que este é o momento de desenvolvimento das pessoas. Esse é o momento de identificar as pessoas que podem ser desenvolvidas e desenvolver essas pessoas, até para que elas ajudem a implementar essas soluções. A inteligência artificial não faz nada sozinha, ela vai precisar de pessoas bem qualificadas e preparadas, com conhecimento do negócio, com conhecimento dos processos, para poder implementar essa inteligência, essa automatização a serviço do negócio. Então, este é o momento em que o líder vai precisar olhar para a sua equipe, identificar aqueles colaboradores que têm potencial de se desenvolver e investir fortemente nesses colaboradores. Aqueles que resistirem a se desenvolver, aqueles que não estiverem tão preparados, infelizmente vão ter que trabalhar em outras empresas que ainda não implementaram a inteligência artificial, porque para as que implementarem, algumas pessoas realmente não terão lugar. O líder, nesse momento, ele deve ser o exemplo, ele deve mostrar e apontar as direções, inclusive na forma como ele utiliza. Você sabe, assim como eu, que o líder é sempre um exemplo. Se o líder demonstra resistência à mudança, a equipe vai demonstrar resistência à mudança ou vai ficar desconfortável em propor melhorias para o processo. Já se o líder está realmente se inteirando, aprendendo, percebendo formas de melhorar, de otimizar com o uso da IA, a equipe vai se sentir igualmente motivada a fazer uso das ferramentas. Então, essa é uma grande oportunidade para promover uma cultura do desenvolvimento contínuo. O líder deve demonstrar como a equipe pode se desenvolver para fazer atividades mais complexas, que demandam mais inteligência, mais criatividade, mais análise crítica. Afinal de contas, a IA não substitui o ser humano quando estamos falando de criatividade, pensamento crítico, empatia e relacionamento com as pessoas. Então vamos trazer aqui agora algumas estratégias práticas para você desenvolver a sua equipe dentro desse contexto do uso da inteligência artificial. Uma coisa que você pode fazer é começar a preparar treinamentos híbridos, desenvolvendo soft skills, utilizando a inteligência artificial como suporte. Por exemplo, você pode ensinar a sua equipe a utilizar a IA para ajudar na análise de dados, de informações.
E na mesmo treinamento, você ensina a equipe a interpretar esses dados, criticar esses dados e até sugerir melhoria nas análises, treinando a IA para fazer análises cada vez melhores. Dessa forma, você vai estar desenvolvendo a habilidade da equipe e ensinando o time a utilizar a tecnologia como suporte. Uma outra estratégia é estimular a criatividade da sua equipe para propor soluções inovadoras para problemas, para desafios que já existem. Você pode, inclusive, propor para a sua equipe e depois propor para a IA e entender como é que essas duas ferramentas, a humana e a IA, conduzem à solução do problema. Eu utilizo muito a IA, por exemplo, para validar alguns pensamentos que eu tenho ou por trazer alguns insumos. Então, toda vez que eu preciso desenvolver alguma coisa nova, que eu estou pensando em alguma coisa nova, conectando coisas que aparentemente têm pouca relação, mas quando você aprofunda, você percebe as relações, isso é uma inovação. E aí eu trago isso, e aí eu peço para a IA, pergunto para a IA assim, por exemplo: "Faz sentido eu conectar o A com o B e chegar a um C?" E a IA traz para mim algumas coisas assim: "Olha, de certa forma faz sentido, porque o A combina com o B e faz sentido que juntando isso dê C." E aí ela me traz alguns embasamentos e eu começo ali a trazer alguns pontos de suporte ou até eventualmente derrubando essa ideia, porque a IA não é capaz de fazer isso, mas ela trazendo informações de suporte para você adicionar e elaborar, você consegue aprimorar aquela sua ideia, você consegue desenvolver a sua ideia de uma maneira muito mais rápida, muito mais produtiva. Agora, ela sairia com essa solução, inovadora antes? Provavelmente não. Por quê? Porque demanda a criatividade humana, é a nossa capacidade de juntar informações que parecem desconexas, que parecem de campos completamente diferentes, para trazer uma proposta de solução nova, uma inovação. Uma outra estratégia que você deve adotar é deixar claro onde a IA deve ser utilizada pela equipe e estimular que a equipe desenvolva soluções de IA focadas num determinado processo ou numa determinada tarefa. Então você define já o objetivo claro e faz com que as pessoas vão buscar com ou sem apoio da sua área de tecnologia. Eu já vi diferentes modelos, eu já vi modelos onde as empresas estão estimulando a busca livre pela internet, outras, a área de tecnologia está dando um suporte, está propondo soluções para as áreas, das duas maneiras funcionam. O importante é estimular as pessoas a buscar soluções para problemas que elas têm no dia a dia, né? Esse pensamento crítico é muito importante ser desenvolvido. Às vezes as pessoas ficam tão imersas nos seus problemas que esquecem que é um problema. Uma tarefa que leva 3 dias para ser concluída, provavelmente é um problema que pode ser otimizado. Uma tarefa que demanda uma manhã inteira de um colaborador, provavelmente é uma tarefa que pode ser otimizada. Então, estimule as pessoas a realizarem um pensamento crítico em relação às suas próprias atividades. E aí, uma vez que essas pessoas levantam essas possibilidades, cabe ao líder direcionar: "Olha, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar nessa direção, vamos ver se a gente consegue uma ferramenta para desenvolver, para otimizar, para aumentar a produtividade dessa tarefa específica. Vamos ver se a gente consegue trazer IA para fazer uma coisa que a gente hoje não consegue, dado o volume de informações e dados." Então, a proposta deve ser: os líderes avaliam as propostas trazidas pela equipe, mas é a equipe que tem que começar a desenvolver esse pensamento crítico para otimizar as suas próprias atividades. Uma outra estratégia que você pode utilizar é fortalecer a colaboração, o trabalho em equipe. Deixa a IA fazer o trabalho pesado, permitindo que as pessoas interajam mais, discutam mais, façam mais interações e proponham soluções em conjunto com uma visão mais ampliada. Utilizar a IA de forma inteligente é tornar as pessoas mais produtivas. E esse tempo que vai sobrar deve ser utilizado para melhorar a interação entre os colaboradores. A gente já sabe que quando as pessoas têm uma interação maior, a quantidade de inovações é maior, a solução dos problemas sai mais rápido, a melhoria da produtividade acontece. Porque nem todo mundo tem as mesmas visões, e quando você coloca pessoas com visões diferentes, as soluções são encontradas muito mais rapidamente.
E a gente não poderia deixar de falar dos riscos trazidos pela essa nova tecnologia. E como podemos mitigar esses riscos dentro da nossa equipe. Primeira coisa que a gente deve tratar, como eu falei lá no começo, é a dependência excessiva da tecnologia. Então, essa perda da do olhar humano, do olhar crítico, do pensamento crítico, ela não pode acontecer. Então, estimule sempre as pessoas a questionarem respostas dadas pela IA, sejam respostas em texto, sejam respostas numéricas. Em muitas das situações, a IA dá respostas incorretas. Inclusive, tem esse disclaimer lá no ChatGPT e no Gemini. Não confie cegamente nas informações que são dadas, principalmente se forem para ser tomadas decisões muito importantes. As pessoas têm que criticar. Várias vezes eu critiquei a IA em função de respostas que ela me deu. Em algumas áreas específicas, ela dá respostas muito erradas. Por quê? Por falta de conhecimento, de análise. Existe uma expertise no ser humano que a IA ainda não consegue replicar. Então, uma vez eu estava falando sobre contabilidade com o IA, trazendo algumas perguntas que são perguntas técnicas, mas são conceituais. Em tese, a IA seria capaz de vasculhar lá das informações da internet e me dar uma resposta coerente, mas não foi o que aconteceu. E eu só não propaguei o erro porque eu tinha conhecimento técnico e eu questionei. E eu questionei várias vezes e a IA dizendo: é verdade, você está certo, eu me enganei. É verdade, você também está certo aqui nesse ponto, eu me enganei. Me enganei de novo, me enganei de novo. Depois de uns 6 ou 7 me enganei, desculpa pelas informações, acho que ainda não estou preparado para responder o seu questionamento, e é interessante essa forma que a IA responde. Eu entendi que para aquilo que eu estava questionando naquele momento, a IA ainda não tinha desenvolvido as melhores respostas. Então, é importante você estimular que a sua equipe tenha pensamento crítico. Não acredite cegamente no que a IA está entregando. Dessa forma, você vai reduzir os riscos de estar utilizando uma informação incorreta, colocando essa informação incorreta dentro de um processo. Isso pode gerar, inclusive, um prejuízo para a empresa. Um outro risco potencial que muitas empresas ainda não perceberam é que quando você está alimentando a IA com informações da sua empresa, do seu negócio, da sua área, a IA está levando essa informação para ela e você não tem mais controle sobre como essa informação vai ser utilizada. Então você não deve, por exemplo, fornecer informações confidenciais para uma IA que é pública, como um ChatGPT ou um Gemini. Existem já algumas ferramentas de IA que trabalham num ambiente mais blindado de informações. Empresas como a Amazon, por exemplo, fornecem esse tipo de serviço. Então, com essa infraestrutura, você pode aí sim alimentar a IA com informações confidenciais, sabendo que essas informações estão confinadas, são informações privadas. A IA vai buscar fora para complementar a informação para te entregar análises melhores, mas ela não vai utilizar informações da sua empresa para responder perguntas de outras pessoas pelo mundo. Esse é um risco potencial. Então, há de se tomar cuidado com as informações que são entregues para a inteligência artificial. E tudo isso aqui que eu estou falando tem uma relação direta com alguns temas que eu abordo no treinamento Líder no Comando. Quando a gente fala, por exemplo, lá da gestão da performance pessoal e principalmente da produtividade incremental, existe uma conexão direta. A IA pode te ajudar a ser muito mais produtivo, a inclusive te ajudar a gerenciar melhor o seu tempo, que são habilidades que o líder deve ter para entregar resultados cada vez melhores. Afinal de contas, ter ideias e entender o que pode ser melhorado muitas vezes não é a dificuldade. A grande dificuldade está em implementar essas ideias, dado a limitação que existe, natural, das nossas 24 horas diárias. Então, existe uma relação direta entre aumento da produtividade com a utilização
inteligente e adequada da inteligência artificial. Um outro ponto onde você pode encaixar a inteligência artificial dentro do que eu ensino no Líder no Comando é no desenvolvimento das pessoas. Veja que a utilização da IA não diminui em nada, muito pelo contrário, aumenta a necessidade de desenvolver as pessoas. Então você precisa fazer uma análise objetiva dos pontos a serem desenvolvidos, para cada função determinar ali quais são as habilidades e os comportamentos que você precisa desenvolver, para levar os profissionais do nível iniciante até o nível de proficiência. Você precisa desenvolver cada vez mais os profissionais, inclusive em termos de conhecimentos técnicos para uso da IA e em termos de comportamentos como análise, pensamento crítico. Essas habilidades precisam estar desenvolvidas. Como é que você vai desenvolver isso? Lá no Líder no Comando eu explico detalhadamente, um passo a passo para você fazer isso. E para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu quero deixar aqui 2 perguntas para sua reflexão, para que você possa traçar os seus planos de desenvolvimento e de utilização da inteligência artificial. A primeira pergunta é: como é que você está de fato utilizando a IA no desenvolvimento da sua equipe? Segundo ponto, o que você pode fazer hoje para garantir que a IA vai ser uma aliada e não uma muleta dentro da sua equipe? Se você gostou do conteúdo deste episódio, compartilhe com outros líderes que podem se beneficiar deste conteúdo. E claro, eu convido você a conhecer um pouco mais sobre o treinamento Líder no Comando. Basta acessar o site lidernocomando.com.br ou entrar em contato com a minha equipe. O link está na descrição desse episódio ou através do site daltonribeiro.com.br/contato. Explore o Líder no Comando e veja como ele pode te ajudar a utilizar melhor a IA e desenvolver a sua equipe de maneira estruturada. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.